Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 15. Hal acaba de morrer, disse Maddie. Stuart ergueu os olhos, voltando de um devaneio distante. Foi melhor assim, disse ele. Pense na paz. Ergueu-se em pé quando Fê saiu do corredor e dirigiu-se a ela sem tocá-la. Você deve estar cansada, mamãe. Venha deitar-se. Eu acenderei um fogo para você em seu quarto. Saia daí, vai deitar-se. Fê voltou-se e seguiu sem dizer uma palavra. Bob levantou-se e saiu para a varanda. Os outros rapazes ficaram esfregando os pés no chão por algum tempo e depois lhe saíram no encalço. Paddy não aparecera. Sem pronunciar uma palavra, a senhora Smith pegou o carrinho de bebê do seu canto da varanda e, com muito cuidado, ajeitou nele James e Patsy, adormecidos. Olhou para Maddie, enquanto as lágrimas lhe corriam pelo rosto. Maddie, vou voltar à casa grande e vou levar James e Patsy comigo. Voltarei amanhã cedo. Mas será melhor que os bebezinhos fiquem com Minnie, com Cat e comigo por algum tempo. Diga isso à sua mãe. Maddie sentou-se numa cadeira vazia e dobrou as mãos sobre o colo. Ele era dela e estava morto. O pequenino Hal, de quem ela cuidara, que ela amara e protegera. O espaço em sua mente que ele ocupara ainda não se esvaziara. Ela ainda sentia o peso quente dele no encontro ao peito. Era terrível saber que aquele peso nunca mais descansaria ali, onde ela o sentira durante 4 longos anos. Não era uma coisa pela qual se devesse chorar. As lágrimas destinava-as a Agnes, as feridas na frágil redoma do amor próprio, a infância que deixara para sempre para trás. Este era um fardo que ela teria de carregar até o fim dos seus dias e continuar vivendo apesar dele. A vontade de sobreviver é muito forte em alguns, menos forte em outros. Em Maddie era tão requintada e poderosa quanto um cabo de aço. Foi assim que o padre Ralph a encontrou ao chegar com o médico. Ela indicou em silêncio o corredor, mas não fez nenhum esforço para acompanhá-los. E só muito tempo depois pôde fazer o padre, finalmente, o que desejara fazer desde que Mary Carson telefonara para a casa paroquial. Ir ter com Maddie, ficar com ela, dar à pobre mulherzinha algo dele mesmo para o mais íntimo dela. Duvidava que mais alguém tivesse sequer percebido o que Hall significava para ela. Mas levou muito tempo. Havia que atender às últimas cerimônias, pois era possível que a alma ainda não tivesse abandonado o corpo. E urgia ver Fi, urgia ver Paddy, urgia dar conselhos. O médico se fora abatido, mas acostumado havia muito tempo às tragédias que a extensão da sua clínica tornava inevitáveis. Do que ele disse se depreendia que, de qualquer maneira, pouca coisa se poderia ter feito tão longe do seu hospital e do seu pessoal experimentado. Essa gente se arriscava, enfrentava os seus demônios e esperava. A certidão de óbito diria apenas difteria. Era uma moléstia conveniente. Finalmente, já não havia mais nada que o padre Ralph precisasse ver. Paddy fora procurar Fi. Bob e os rapazes tinham ido à carpintaria fazer o caixãozinho. No chão do quarto de Fi, o perfil de Stuart, tão parecido com o dela, destacava-se do céu noturno entrevisto pela janela do lugar em que estava, com a cabeça no travesseiro e a mão apertando a mão de Paddy. Fi não tirava os olhos da sombra escura encolhida no chão frio do quarto. Eram 5 horas da manhã e os galos já se mexiam, sonolentos, mas a escuridão perduraria por muito tempo ainda. Com a estola de púrpura em torno do pescoço, porque se esquecera de que a estava usando, padre Ralph inclinou-se diante do fogo da cozinha e, atiçando as brasas já dormidas, transformou-as num fogaréu. Apagou a lâmpada na mesa de trás e sentou-se num banco de madeira defronte de Maddie, a fim de observá-la. Ela crescera, calçara botas de 7 léguas que ameaçavam deixá-lo para trás, superado.
Observando-a, ele sentiu mais profundamente a sua inadequação do que a sentira durante toda a vida, em que o corroera e o obsedara uma dúvida sobre a própria coragem. Afinal, de que tinha medo? Que era o que supunha não poder enfrentar se um dia lhe surgisse pela frente? Ele podia ser forte pelos outros, não tinha medo de outras pessoas. Mas dentro de si, esperando que essa coisa sem nome lhe chegasse, sorrateira, a consciência, quando menos esperasse, conhecia o medo. Ao passo que Madge, nascida 18 anos depois dele, estava crescendo, e crescendo superava-o. Não que ela fosse uma santa ou mesmo algo mais que a maioria das pessoas. Só que nunca se queixava. Possuía o dom, ou seria maldição, da aceitação. Fosse o que tivesse acontecido ou pudesse acontecer, ela o enfrentava e aceitava. Guardava-o para alimentar a fornalha do seu ser. Quem ou o que lhe ensinara isso? E seria isso algo que pudesse ensinar? Ou seria a ideia que ele fazia dela uma invenção das suas fantasias? Teria isso, de fato, algum valor? Que era mais importante, o que ela era verdadeiramente ou o que ele supunha que ela fosse? Ai, Madge, disse o padre num gesto de impotência. Ela voltou os olhos para ele e deu-lhe um sorriso extraído do seu sofrimento. Um sorriso de amor absoluto e transbordante, sem reservas, visto que os tabus e inibições da sua feminilidade ainda não faziam parte do seu mundo. O fato de ser amado assim abalou-o, fê-lo desejar perante o Deus de cuja existência às vezes duvidava, ser qualquer outra pessoa no universo, menos Ralph de Bricassart. Seria isto a coisa desconhecida? Oh, senhor, por que haveria ele de amá-la assim? Mas, como sempre, ninguém lhe respondeu, e Madge continuava sentada, sorrindo para ele. Ao amanhecer, Fay levantou-se para preparar o desjejum com a ajuda de Stuart. Pouco depois, a senhora Smith voltou com Minnie e Cat, e as 4 mulheres ficaram juntas à beira do fogão, conversando com voz monótona e abafada, presas a alguma liga de sofrimento que nem Madge nem o padre compreendiam. Concluída a refeição, Madge foi forrar a caixinha de madeira que os meninos tinham feito, alisado e envernizado. Sem dizer uma palavra, Fay lhe dera um vestido de baile de cetim branco que assumira, havia muito tempo, com a idade, a coloração de marfim, e ela cortou pedaços da fazenda para ajustar aos duros contornos do interior da caixa. Enquanto Padre Ralph a forrava com uma toalha à guisa de forro, ela dava forma aos pedaços de cetim na máquina de costura, e em seguida, juntos, os dois fixaram o forro no lugar com a ajuda de percevejos. Feito isso, Fay vestiu o seu bebê com a melhor roupa de veludo, penteou-lhe o cabelo e deitou-o no ninho macio que cheirava a ela, mas não cheirava a Madge, que fora sua mãe. Paddy fechou a tampa do caixãozinho chorando. Aquele era o primeiro filho que perdia. Durante anos, a sala de visitas de Drogheda fora usada como capela. Erguera-se um altar numa das extremidades e sobre ele se estendera um pano dourado, bordado pelas monjas de Santa Maria d'Urso, a quem Mary Carson pagara 1000 libras pelo serviço. A senhora Smith enfeitara a sala e o altar com flores de inverno nos jardins de Drogheda, goivos amarelos, prematuros goivos vermelhos rajados de branco e rosas tardias, massas de flores semelhantes a pinturas cor-de-rosa e ferrugentas, encontrando magicamente a dimensão da fragrância. Ostentando alva branca, sem rendas, e casula preta, sem adornos, Padre Ralph celebrou o ofício dos mortos. Como acontecia na maior parte das grandes fazendas do interior, Drogheda enterrava seus mortos em sua própria terra. O cemitério ficava além dos jardins, às margens do córrego, ornadas de salgueiros, e era cercado por uma grade de ferro fundido pintada de branco, que continuava verde até durante a seca, pois era regada com a água dos tanques de sede da sede da fazenda. Michael Carson e seu filho pequeno estavam ali,
sepultados numa imponente abóboda mortuária de mármore, sobre cujo frontão triangular se erguia a estátua de um anjo em tamanho natural, com a espada desembainhada para guardar-lhes o repouso. Mas uma dúzia, talvez, de túmulos menos pretensiosos cercava o mausoléu, marcados apenas por singelas cruzes brancas de madeira e arcos brancos de croquet, que lhes definiam as divisas exatas, alguns até mesmo sem nome. Um tosqueador sem parentes conhecidos, morto numa briga nos alojamentos. 2 ou 3 andantes cujo último local de atividade na terra fora Drógueda. Alguns ossos assexuados e anônimos encontrados numa das passagens. O cozinheiro chinês de Michael Kerson, sobre cujos restos mortais se via um curioso guarda-chuva vermelho, cheio de sininhos tristes, que pareciam repicar perpetuamente o nome de Hi Sing, Hi Sing, Hi Sing. Um tropeiro cuja cruz dizia apenas Tungsten Charlie era um bom sujeito. E outros mais ao lado, alguns dos quais mulheres. Mas essa simplicidade não era para Hal, sobrinho da proprietária. Enfiaram-lhe o caixão feito em casa numa prateleira no interior da abóboda mortuária e fecharam sobre ela trabalhadas portas de bronze. Passado algum tempo, toda a gente deixou de falar em Hal, a não ser de passagem. Maddie guardou sua tristeza exclusivamente para si. Seu sofrimento tinha a desolação irracional peculiar às crianças, aumentada e misteriosa, embora a própria juventude a soterrasse sob acontecimentos de todos os dias e lhe diminuísse a importância. Os meninos não sentiram muito, exceto Bob, que tinha idade suficiente para afeiçoar-se ao irmão caçula. Paddy sofreu profundamente, mas ninguém ficou sabendo se Fi chegou a sofrer. Ela parecia afastar-se cada vez mais do marido e dos filhos, de todos os sentimentos. Por causa disso, Paddy se sentiu muito grato a Stu pelo modo com que este se ocupava da mãe, a grave ternura com que a tratava. Só Paddy sabia como ficara Fi no dia em que lhe voltara de Dili sem Frank. Não se lhe notara o menor indício de emoção nos mansos olhos cinzentos, nem endurecimento, nem acusação, nem ódio, nem tristeza. Como se ela estivesse simplesmente à espera do golpe que seria desferido, como o cachorro condenado espera a bala que o matará, conhecendo o próprio destino e sem forças para fugir-lhe. Eu sabia que ele não voltaria, disse ela. Talvez volte, Fi, se você lhe escrever depressa, disse Paddy. Ela sacudiu a cabeça, mas, sendo Fi, não deu explicações. Era melhor que Frank construísse uma vida nova para si, longe de Drógueda e dela. Conhecia suficientemente o filho para saber que uma palavra sua o traria de volta, de modo que não devia pronunciar essa palavra, nunca. Se os dias eram longos e amargos e traziam uma sensação de fracasso, cumpria-lhe suportá-los em silêncio. Paddy não fora o homem de sua escolha, mas nunca existira um homem melhor do que Paddy. Ela era uma dessas pessoas cujos sentimentos são tão intensos que se tornam intoleráveis, de convivência impossível, e a lição que a vida lhe reservara fora dura. Durante quase 25 anos, ela se ocupara em esmagar a emoção, arrancando-a da existência, e estava convencida de que, no fim, a persistência venceria. A vida prosseguiu no ciclo rítmico, interminável, da terra. No verão seguinte, vieram as chuvas, não trazidas pelas monções, mas como subproduto delas, enchendo o arroio e os tanques, socorrendo as raízes sedentas do capim, aplacando a poeira furtiva. Quase chorando de alegria, os homens lançaram-se ao trabalho das estações padronizadas, sabendo que não precisariam alimentar os cordeiros com mamadeiras. O capim durara o tempo suficiente, remediado com a poda das árvores mais sumarentas, mas não era assim em todas as fazendas de Dili. A quantidade de cabeças que havia numa fazenda dependia inteiramente do criador que a dirigia. Para seu grande tamanho,
Drógueda tinha menos cabeças do que as que podia comportar, de modo que o seu capim durava proporcionalmente mais. O período de parição e as semanas febris que a ele se seguiam eram os mais atarefados de todo o calendário ovino. Todo carneirinho nascido tinha de ser pego. Enrolava-se um anel na cauda de cada um, marcava-se-lhe a orelha e, se fosse macho e não se destinasse à reprodução, castrava-se. Trabalho asqueroso e abominável, que os empapava de sangue até a pele, pois só havia um jeito de dar cabo do serviço em milhares e milhares de carneiros machos no curto espaço de tempo de que dispunham. Projetavam-se os testículos entre os dedos, cortavam-se com os dentes e cuspiam-se no chão. Rodeados de tiras de metal que não lhes permitia expansão alguma, as caudas dos cordeirinhos, machos e fêmeas, iam perdendo aos poucos o suprimento vital de sangue. Inchavam, secavam e caíam. Aqueles eram os melhores rebanhos lanígeros do mundo, criados numa escala de que nunca se ouvira falar em qualquer outro país, e com pouca mão de obra. Tudo funcionava para a perfeita produção de lã perfeita. Havia o corte das entrepernas, em torno da extremidade posterior do carneiro, a lã ficava suja de excrementos e lêndias de moscas, que formavam fracos pendentes a que se dava o nome de cardinas. Essa área tinha de ser bem raspada ou cortada. Embora fosse um trabalho de tosquia secundário, muito menos agradável, fedido e empestado de moscas, rendia mais dinheiro aos tosqueadores. Depois havia o banho. Milhares e milhares de criaturas, que baliam e saltavam, eram conduzidas com a ajuda de cães a um dédalo de cercados, onde entravam e saíam dos banhos de fenilo, que os livravam de carrapatos, pragas e parasitas. E havia os remédios, a administração de preparados por meio de imensas seringas enfiadas pela garganta abaixo, a fim de livrar o carneiro de parasitas intestinais. Em suma, o trabalho com os carneiros nunca terminava. Assim que acabava um serviço, já era tempo de encetar outro. Reuniam-se e classificavam-se os animais. Levavam-se de um pasto para outro. Enxertavam-se ou não as fêmeas. Tosqueavam-se, banhavam-se, medicavam-se, abatiam-se e embarcavam-se para serem vendidos. Drógueda tinha também cerca de 1000 cabeças de gado bovino de corte de primeira qualidade, além dos carneiros, mas como estes últimos fossem muito mais lucrativos, Drógueda, nos bons tempos, abrigava em média 3 carneiros por alqueire, o que dava um total aproximado de 125.000 cabeças. Sendo merinos, não eram vendidos para o corte. Ao cabo dos anos de produção de lã de um merino, despachavam-no para os curtumes e matadouros, onde transformavam em peles, lanolina, sebo e cola. Foi assim que os clássicos da literatura do interior da Austrália adquiriram significado. A leitura tornara-se mais importante do que nunca para os cleres, isolados do mundo em Drógueda. Seu único contato com ele se fazia através da mágica palavra escrita. Mas não havia biblioteca que emprestasse livros nas proximidades, como havia em Warrine. Não se faziam excursões semanais à cidade para ir buscar a correspondência, os jornais e uma nova pilha de livros, como se fazia em Warrine. O padre Ralph preencheu a lacuna saqueando a biblioteca de Dillambone, a sua e as estantes do convento, e descobriu espantado que, antes de dar pela coisa, organizara toda uma biblioteca itinerante do interior através de Blue Williams e do caminhão postal, que agora vivia carregado de livros. Livros gastos, manuseados, que percorriam os caminhos sulcados de rodeiras entre Drógueda e Bújala, de Bandiban e Braiche e Pio, Cunnamulla e Echiuige, e dos quais se apossavam mentes sequiosas de sustento e fuga. As histórias muito apreciadas eram sempre devolvidas com grande relutância, mas o padre Ralph e as freiras mantinham cuidadoso registro dos livros que ficavam fora da biblioteca por mais tempo e do seu paradeiro. Em seguida, o padre Ralph encomendava novos exemplares
por intermédio da banca de jornais e revistas de Dilly, e punha-os gentilmente na conta de Mary Carson, como donativos para a Sociedade Bibliófila de Santa Cruz dos Campos. Esses eram os tempos em que um livro tinha sorte quando continha um beijo casto, quando os sentidos não eram excitados por passagens eróticas, de modo que se traçava com menos rigor a linha de demarcação entre as obras destinadas aos adultos e as destinadas a crianças de mais idade. E não era vergonhoso para um homem da idade de Paddy preferir os livros que seus filhos também adoravam. Dot and Kangaroo, a série Billabong, a respeito de Jim, Nora e Wally. O imortal We of the Never Never, da senhora Anne Asgun. Na cozinha à noite, eles se revezavam para ler em voz alta os poemas de Banjo Paterson e C. J. Dennis, emocionando-se com a cavalgada de O Homem do Rio Nevado, ou rindo-se com o sujeito sentimental e sua Dorian, ou enxugando lágrimas furtivas à leitura de Risonha Mary, de John O'Hara. Eu lhe havia escrito uma carta, que por falta de maior conhecimento, mandara para onde o conheci no Lachlan, há anos. Ele estava tosqueando quando o conheci, de modo que lhe mandei a carta, só para experimentar com esse endereço, Clancy, do Overflow. E veio uma resposta redigida numa escrita inesperada, e acho que a mesma foi escrita com uma unha embebida em alcatrão. Foi o seu companheiro de tosquia quem a escreveu, e vou citá-la verbatim. Clancy foi para Queensland tropeando e não sabemos onde está. Em minha fantasia errática e selvagem, me acudiram visões de Clancy tropeando pelo Cooper abaixo, para onde vão os tropeiros do oeste. Enquanto o gado segue devagar, Clancy cavalga atrás dele cantando, pois a vida do peão tem prazeres que a gente da cidade desconhece, e o sertão tem amigos para encontrá-lo e suas vozes bondosas o saúdam. No murmúrio das brisas e do rio em seus baixios, e ele vê a esplêndida visão das interminas planícies ensolaradas, e à noite a beleza sem par das estrelas sempiternas. Clancy, do Overflow, era o favorito de todos, e o Banjo, o poeta predileto. Versos de pé meio quebrado, talvez, mas os poemas não se destinavam aos olhos sapientes de intelectuais sofisticados. Eram para o povo, e havia mais australianos naquele tempo que os sabiam de cor do que os que conheciam as obras clássicas, aprendidas na escola, de Tennyson e Wordsworth, pois a sua marca de poesias de pé quebrado fora escrita sob a inspiração da Inglaterra. Multidões de narcisos e campos de asfódelos nada significavam para os clérigos, que viviam num clima onde eles não poderiam existir. Os clérigos compreendiam os poetas da região melhor do que muita gente, visto que o Overflow era o seu quintal, os rebanhos de carneiros em viagem, uma realidade na estrada destinada ao gado, pois havia uma estrada oficial para o transporte do gado que passava perto do rio Bowral, faixa de terra da coroa reservada para a transferência de mercadoria viva de um ponto a outro da metade oriental do continente. Antigamente, os tropeiros e suas tropas famintas, que acabavam com o capim, não eram bem-vindos, e odiavam-se os boiadeiros, principalmente quando enfiavam suas juntas mamúticas de 20 a 80 bois pelo meio das melhores passarias dos poceiros. Agora, com estradas oficiais para os tropeiros e tendo os boiadeiros desaparecido na lenda, as coisas andavam mais amistosas entre errabundos e sedentários. Os tropeiros ocasionais eram acolhidos com alegria e convidados a tomar uma cerveja, a bater um papo, a provar uma comida caseira. Vinham, às vezes, em companhia de mulheres que dirigiam velhas carroças em pandarecos, com pilecas estofadas que já tinham sido animais de lida.
entre os varais, enquanto potes, bules e garrafas retiniam ao redor. Eram as mulheres mais joviais ou as mais taciturnas do interior que viajavam de Quinuna ao Paru, de Gondiwindi a Gudangai, do Caterine ao Corre. Mulheres estranhas. Não sabiam o que era ter um teto sobre a cabeça, nem conheciam a maciez de um colchão de paina debaixo de suas espinhas duras como ferro. Nenhum homem as sobrepujava. Eram tão rijas e resistentes quanto o país que se estendia debaixo dos seus pés inquietos. Selvagens como os pássaros nas árvores encharcadas de sol, seus filhos se esgueiravam, tímidos, para trás das rodas da carroça ou saíam disparados em busca da proteção do lenheiro, enquanto seus pais loroteavam diante de xícaras de chá, trocavam histórias incríveis e livros, prometiam transmitir mensagens vagas a Hope Collins ou a Brumby Waters e narravam a fantástica aventura do colono novato de Pome em Ginarlunga. E de um modo ou de outro, podia-se ter a certeza de que esses nômades sem raízes haviam aberto uma cova e enterrado um filho, uma esposa ou um companheiro debaixo de algum coliba que nunca seria esquecido, num trecho da estrada que só parecia o mesmo aos olhos que não sabiam como podem os corações distinguir uma árvore no meio de uma floresta. Madge desconhecia até o significado de uma expressão tão antiga quanto os fatos da vida, pois as circunstâncias haviam conspirado para bloquear todas as avenidas por meio das quais lhe poderia ter chegado o conhecimento. Seu pai traçara uma linha rígida entre os homens e as mulheres da família. Assuntos como procriação ou acasalamento nunca se discutiam em presença das mulheres. E os homens só apareciam diante delas completamente vestidos. A espécie de livros que teria podido dar-lhe uma pista nunca apareceu em Drógueda, e ela não tinha amigas da mesma idade capazes de contribuir para a sua educação. Sua vida era toda ela utilizada nas necessidades da casa, e ao redor da casa não havia atividades sexuais de espécie alguma. As criaturas do Home Paddock eram quase que literalmente estéreis. Mary Carson não criava cavalos, comprava-os de Martha King, de Bugella, que os criava. E a menos que se criem cavalos, os garanhões são uma fonte de aborrecimento, de modo que Drógueda não tinha nenhum. Possuía um touro, um animal selvagem e feroz, cuja cocheira ficava rigorosamente fora dos limites da sede. E Madge tinha tanto medo dele que nunca se aproximava dos seus domínios. O acasalamento dos cães, mantidos no canil e acorrentados, era um exercício científico e supervisado, levado a efeito sob os olhos de Águia de Pad ou de Bob, e, portanto, também fora dos limites da sede. Nem havia tempo para observar os porcos, que Madge detestava e não gostava de precisar alimentar. Na verdade, não lhe sobrava tempo para observar quem quer que fosse, além dos minúsculos irmãozinhos. E ignorância gera ignorância. Um corpo e um espírito não despertados dormem através de acontecimentos que o conhecimento cataloga automaticamente. Pouco antes do 15º aniversário de Madge, quando o calor do verão principiava a subir rumo ao seu máximo estupeficante, ela notou manchas pardas, irregulares nas calças. 1 ou 2 dias depois, as manchas desapareceram, mas 6 semanas mais tarde voltaram, e a vergonha mudou-se em terror. Da primeira vez, julgara sinais de um traseiro sujo, e daí a sua mortificação. Mas da segunda, viu que se tratava inegavelmente de sangue. Não tinha a menor ideia da sua procedência, mas presumiu que viesse do traseiro mesmo. A lenta hemorragia desapareceu 3 dias depois e não voltou por mais de 2 meses. A lavagem furtiva das calças passara despercebida, pois era ela mesma que lavava quase toda a roupa. O ataque seguinte lhe trouxe dor, as primeiras cólicas não hepáticas da sua vida.
e a sangria foi pior, muito pior. Ela furtou algumas fraldas dos gêmeos que tinham sido postas fora de uso e tentou amarrá-las por baixo das calças, horrorizada pela perspectiva de que o sangue pudesse traspassá-las. A morte que levara a Hall havia sido como uma visita tempestuosa de algo fantasmagórico, mas essa cessação do próprio ser era aterradora. Como poderia ela procurar Fio ou Ped para dar-lhes notícia de que estava morrendo de alguma doença indecorosa e proibida do traseiro? Somente a Frank teria ela podido contar suas dificuldades, mas Frank estava tão longe que não sabia onde encontrá-lo. Ela ouvira as mulheres falarem à mesa do chá em tumores e cânceres, mortes lentas e horripilantes que suas amigas, mães ou suas irmãs haviam sofrido. E aquilo lhe parecia, sem dúvida, uma espécie qualquer de tumor que lhe comia as entranhas, roendo-as em silêncio na direção do coração assustado. E ela não queria morrer. Suas ideias sobre a morte eram vagas, como era vaga a ideia que fazia do seu futuro status naquele incompreensível outro mundo. Para Maddie, a religião era muito mais um conjunto de leis que uma experiência espiritual, e não poderia ajudá-la de maneira alguma. Palavras e frases acotovelavam-se aos pedaços em sua consciência tomada de pânico, proferidas pelos pais, pelas amigas, pelas freiras, pelos padres nos sermões, pelos vilões nos livros, quando ameaçavam vingar-se. Não havia maneira com que se pudesse chegar a um acordo sobre a morte. Deixava-se ficar, noite após noite, presa de um terror confuso, procurando imaginar se a morte era uma noite perpétua, um abismo de chamas que ela teria de transpor num salto para chegar aos campos dourados do lado oposto. Ou uma esfera, como o interior de um balão gigantesco, cheio de coros que se alteavam e luzes atenuadas por janelas sem fim de vidros pintados.